Ele acaba conquistando todas as garotas do templo. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. Kami é um estudante que almeja entrar na faculdade de Direito. Após ser acolhido pelo sacerdote principal, descobre que precisa se casar com uma das 3 irmãs sacerdotisas caso queira permanecer no santuário Amagami. Enquanto caminha em direção ao santuário, com o nariz mergulhado em um livro, 2 visitantes comentam entre si que o jovem deve estar rezando para conseguir passar em alguma prova. Porém, Kami está bem longe de depender de divindades para atingir suas metas, já que nem mesmo acredita nelas. Ao abrir a porta e chamar por alguém, o jovem não obtém resposta alguma. Então atravessa os cômodos da casa à procura de alguma alma viva que possa recebê-lo. Enquanto andava pelo local, Kami acaba ouvindo vozes femininas vindas de trás de uma porta e decide não abri-la, para evitar ser confundido com um pervertido. No entanto, antes mesmo de pensar em recuar, 3 jovens surgem vestindo roupas bem reduzidas. Uma delas estende a mão para ajudá-lo, pois ele havia caído para trás de tanto susto. Como Kami não responde, as garotas retornam para o quarto. Optando por fingir que não viu nada, Kami tenta ignorar a situação, mas logo as jovens retornam, agora vestidas, e a ruiva está furiosa, pronta para se vingar da atitude desrespeitosa, jogando sal no rapaz para purificá-lo. A jovem de cabelo preto, por sua vez, acredita que elas deveriam cuidar dele, já que Kami está sangrando pelo nariz. A garota de cabelo azul fica surpresa ao descobrir que existem indivíduos que sangram pelo nariz quando ficam assustados. Passado o primeiro momento de tensão, os 4 se reúnem, e Kami explica que vai morar ali a partir de hoje, dizendo que é um prazer conhecer as sacerdotisas. A ruiva, no entanto, quer saber se o prazer dele foi observar moças indefesas enquanto se trocavam. Mesmo alegando que foi sem querer, ela permanece irritada e não dá trégua. Deixando o episódio de lado, Kami pergunta onde está o sacerdote superior. A jovem de cabelo preto, que é visivelmente a mais acolhedora, se apresenta como Yae Amagami e informa que ele só chegará no dia seguinte. Ela garante que Kami pode contar com ela, pois é a mais velha do grupo, com 20 anos. A jovem de cabelo azul comenta que apesar de ser a mais velha, ela também é a mais imatura. Em contrapartida, a mais nova, Sari Amagami, espera ser tratada como uma irmãzinha e mimada por Kami, já que tem apenas 14 anos. Por fim, Yuna Amagami, aos seus 17 anos, declara que ainda não aceitou o invasor como parte da família, pois detesta a ideia de homens morando no local. Kami não dá importância na opinião de Yuna, pois sua prioridade é estudar e não participar de jogos de convivência. Com seu livro de vocabulário em mãos, ele só quer ter seu espaço para se concentrar na leitura. Contudo, Yuna promete que ficará de olho no estranho e avisa que ele deve se comportar se quiser comer. Para irritá-lo ainda mais, ela troca seu nome de propósito, o que deixa Kami ainda mais impaciente. Logo depois, Yae o conduz até o quarto que ela mesma havia limpado, embora o armário ainda estivesse um caos. Tentando puxar o futon do fundo, a garota acaba derrubando várias coisas sobre si, e Kami termina servindo de colchão para ela. Quando Yuna aparece para ver o que estava acontecendo, flagra sua irmã em cima de Kami e decide puni-lo com agressões, acusando-o de ser um suposto depravado. Mais tarde, Kami já não consegue se concentrar nos estudos, então decide lavar o rosto para clarear a mente. Enquanto caminha pelo corredor, avista uma porta entreaberta e a abre para verificar se há alguém acordado. Dentro, encontra Yuna deitada no chão, sem cobertor, quando a garota espirra. Ele decide cobri-la, mas Yuna desperta no pior momento possível e interpreta que o rapaz está em cima dela. A garota se debate, dá um chute no coitado e o faz cair sobre ela. Sari surge no quarto ao ouvir o barulho, e como era de se imaginar, flagra Kami em uma posição comprometedora com a ruiva. Contudo, ao contrário da atitude de Yuna, as outras 2 apenas fecham a porta e se desculpam por terem atrapalhado. Kami tenta argumentar com elas que foi um acidente, mas, como de costume, é completamente ignorado. Depois desse episódio, todos se reúnem novamente e Kami questiona o que Yuna fazia acordada àquela hora. A ruiva responde que estava confeccionando amuletos manualmente. Kami, intrigado, pergunta por que ela se dedica tanto a criar esses amuletos para visitantes, mesmo sem ganhar nada com isso. Yuna explica que é natural para elas fazer algo assim. Sari complementa dizendo que as 3 sacerdotisas unem divindades e as pessoas que oram por proteção, pois esse é o dever de quem concede milagres. Curioso, Kami questiona o significado dos laços vermelhos que elas carregam. Yuna revela que as cordas foram deixadas pela mãe delas e, mesmo sem poderem mais vê-la, acreditam que os laços conectam seus sentimentos aos da mãe. Considerando o tema encerrado, Yuna pergunta o motivo de Kami estar acordado. Ele responde que estava estudando para ingressar na faculdade de medicina em Kyoto. A revelação surpreende Yuna, que antes o via apenas como um tarado antipático. Já a irmã mais velha afirma que as divindades do santuário trazem sucesso acadêmico, especialmente durante a época da chuva de estrelinhas, uma tradição da primavera onde desejos são realizados.
Kami cético ri e diz que tudo isso é absurdo, explicando que chuvas de meteoros nessa época do ano são pequenas e se desintegram na atmosfera. Ele ainda afirma que mesmo que um fragmento atingisse a Terra, apenas causaria destruição. Essa visão faz Yuna perder a paciência, ameaçando amaldiçoá-lo. E aí intervém para acalmar os ânimos. Na manhã seguinte, Kami segue defendendo sua ideia de que orações e amuletos são inúteis, afirmando que jamais imaginaria ser sacerdote, alguém que conecta pessoas às divindades. No meio da discussão, Yuna tenta atender uma criança estrangeira, mas não consegue se comunicar em inglês. Kami intervém e fala com a garota em seu idioma, explicando como usar o talismã. Depois, ele sugere que Yuna estude inglês para atender melhor os visitantes. Inicialmente irritada, Yuna admite a necessidade de melhorar e aceita sua ajuda. Logo depois, um vento forte carrega o laço vermelho de Yuna, que ela carrega no cabelo. Desesperada, pede ajuda às irmãs para procurar, mas não encontram nada até o fim do dia. Yuna afirma que as divindades vão devolver o laço. Kami, já cansado desse tipo de pensamento, afirma que desejos não se realizam com orações. A ruiva indignada responde que as divindades nunca abandonam quem busca ajuda. Após as irmãs apartarem a briga, Yuna conclui que Kami não pertence ao santuário e vai embora. Kami, sentindo-se culpado, decide procurar o laço sozinho como uma forma de reconciliação. Enquanto isso, Yuna se surpreende ao vê-lo orando no santuário. Tocada, Yuna se aproxima, agradece e comenta que verbalizar o desejo ajuda as divindades a ouvi-lo. Ambos se desculpam e pela primeira vez, Yuna reconhece que Kami pode ficar no santuário. As irmãs chegam em seguida, aliviadas por encontrarem os dois bem. Sari, no entanto, brinca que o casal teve um encontro romântico no meio da noite, arrancando um sorriso discreto de Kami. Enquanto retornam, a corda perdida surge no ninho de um pássaro e cai direto na cabeça de Yuna. No dia seguinte, Chidori Yamagami, o sacerdote principal, chega ao santuário e anuncia que Kami deve se casar com uma das netas para herdar o local. Kami, chocado, tenta argumentar, mas Chidori insiste dizendo que já planejava enviá-lo para uma escola de elite em Kyoto como incentivo. Sem escolha, Kami aceita o acordo, pensando apenas em suportar a situação até entrar na faculdade. As irmãs têm reações mistas. Yuna rejeita completamente a ideia. Sari acha tudo muito rápido e Yae tenta entender os motivos do avô. Yuna conclui que só há uma solução: tornar a vida de Kami insuportável. Assim começam os planos de boicote. O primeiro é obrigá-lo a cozinhar sem ingredientes, mas Kami, surpreendentemente, prepara uma refeição deliciosa. O segundo envolve lavar roupas, inclusive íntimas, o que deixa Sari envergonhada e Yuna desconcertada. Mesmo assim, Kami conclui a tarefa com perfeição. Por fim, o terceiro plano é limpar o quarto caótico de Yae. Yuna acredita que ele não terá chance, mas, para sua surpresa, Kami transforma o local em um ambiente impecável. Embora Yuna continue relutante, começa a reconhecer as qualidades de Kami, especialmente quando ele se empenha em ajudá-la, inclusive com o inglês. Porém, Uryu toma uma atitude inesperada. Ele dá adeus às garotas, porque não vai aguentar essa rotina maçante, tendo tão pouco tempo para estudar quanto ele vem tendo. Sua missão é passar para a Universidade de Kyoto, e isso demanda uma grande dedicação nos estudos, o que ele não vem conseguindo ali. Dito isso, Uryu realmente pega sua mala e sai sem olhar para trás, deixando as garotas. A Sari agradece a todos os telespectadores, porque a série acabou. Mais tarde, já dentro do metrô, Uryu continua seus estudos de inglês. Então vemos que as três irmãs Amagami decidiram seguir o sujeito até ali. Foi a própria Yuna que tomou essa decisão, alegando que elas não podem perder um empregado tão eficiente. As três reparam que o cara está sempre estudando em todo momento que pode e se perguntam se ele quer tanto virar médico por causa da mãe. Assim, conforme o tempo passava e Uryu saía do metrô, lá estava o trio Ternura do Japão logo atrás, acompanhando cada passo do estudante. No início da tarde, onde o céu ameaçava chover a qualquer instante, Uryu seguia até um local mais afastado do centro, com uma estrada de barro e árvores ao redor. Mais à frente, corvos infestavam o telhado da casa onde o garoto entrou. As irmãs passam a achar que entraram num filme de terror sem perceber. Até que o próprio Yuri surge por trás da mocinha e pede perdão pela mansão estar tão arruinada. Yuna já vira atacando sal grosso pra cima do cara e fica ainda mais desesperada ao ver que tem um monte de troços grudados nele. Então, suas irmãs acalmam a apavorada, explicando que é ninguém menos que Yuri. Uma molecada comenta sobre a diferença de tamanho entre as três comissões de frente. Da mesma forma, uma mulher com roupa de médica chamada Mahiru Anek surge brincando sobre o fato de Yuri parecer um garanhão com tanta mulher ao redor. Na verdade, eles estão no lar adotivo que Mahiru administra, e ela é responsável pelo local. De forma genuína, a mulher agradece do fundo do coração pelas três garotas terem aceitado o Yuri, e pede para cuidarem dele muito bem.
Nessa hora, Yuri perde a paciência e não quer mais saber da mulher falando da vida dele, além de deixar claro que jamais aceitaria casar com essas garotas, ao contrário do que Mahiru está insinuando. Por fim, ele ia deixar claro que nunca mais vai pisar naquele santuário. Porém, Mahiru tapa a boca dele e lembra que o abençoado vai ter que sair do lar adotivo um dia. Depois disso, as crianças correm até Uryu para mostrar seus tsurus de papel. Quando Uryu parece surpreso, surge outra garota chamada Shirai. O tio fica se perguntando o que ela faz ali, mas ela diz que só estava de passagem. As meninas querem saber quem é, então Uryu explica que é uma amiga de infância que também morou naquele lugar. Sariru provoca dizendo que Uryu deve ser o motivo de ela se vestir como menino, mas Yuna pede que pare com isso. Uma das crianças mostra o tsuru que fez as meninas e conta que é para a mãe. Então Mahiru explica que eles ajudam pais cuja doença dificulta cuidar dos filhos, por isso estavam criando tsurus em cordões para enviar. As meninas acham a ideia incrível, mas Uryu reclama que é perda de tempo. Yuna o repreende e pede às crianças que ignorem o estraga-prazeres enquanto ajudam nos tsurus. Com o tempo, as meninas causam uma bagunça. O tsuru de Yae ficou exagerado, Yuna demorava demais com o dela, e Sahi era muito estabanada. As crianças se juntam e dizem a Uryu que as meninas só desperdiçam papel, pedindo que ele ajude. Sem conseguir negar, Uryu colabora com elas para fazer 1000 tsurus. As meninas ficam impressionadas com sua habilidade, enquanto ele lamenta gastar tempo precioso com pequenos barulhentos. Mas, ao ouvir uma criança perguntar se o tsuru realmente ajudaria a mãe a melhorar, uma lembrança de seu passado vem à tona. Ele entrega o tsuru ao menino, garantindo que os médicos, ao verem o amuleto, farão o possível, animando o garoto. Mahiru chega e revela às meninas que Uryu é bom nisso porque fez milhares para a própria mãe, entendendo bem o que as crianças sentem. As meninas percebem que Uryu quer ser médico por causa delas. Shirahi comenta que Uryu sempre esteve ao lado delas quando estavam ansiosas ou tristes. Mahiru pede às garotas que cuidem bem dele. Mais tarde, as meninas continuam brincando do lado de fora com as crianças, enquanto Mahiru parabeniza Uryu por ter conquistado 3 moças do templo. Uryu, porém, lamenta que todas queiram deixá-lo com todas as tarefas, tornando difícil estudar. Mahiru diz que ele sempre foi habilidoso com as mãos, mas sua boca demora para acompanhar. Ainda assim, lembra que as 3 se importam com ele e que seria um erro pensar que não é bem-vindo. Recorda quando criança ele queria ajudar nas tarefas ou cuidar das crianças, e ela dizia que estava feliz em fazer sozinha. Uryu sorri e decide não reclamar mais, mesmo que precise fazer tudo como ela fazia. Mahiru aprova e deseja-lhe sorte. Depois as meninas zombam de Uryu por gostar de Mahiru, mas ele as manda calar a boca, explicando que deve a ela sua vida. Ele pede desculpas por ter sido egoísta e saído de casa daquele jeito. Oferece-se para fazer qualquer tarefa, mas Yuna diz que todos ficariam acomodados assim. Então, todos se dispõem a ajudar, já que agora são uma família. Uryu aceita, mas logo percebe que são péssimos nisso. O quarto de Yae voltou ao caos em um dia, Asahi não sabia usar um simples limão, e Yuna demorava tanto cozinhando que a tinta secava antes. Uryu conclui que não há esperança para as 3 cabeças de vento. É então que Chidori aparece, feliz por Uryu finalmente agir como sucessor. Mas Uryu ainda pretende resolver a questão do casamento depois. Chidori sugere que ele tenha entrevistas formais com cada uma das netas para estreitar laços. Dias depois, Chidori arrasta Uryu para sua primeira entrevista. Ele acha que as irmãs estão tão desinteressadas quanto ele, até ver Asahi interpretando bem demais o papel. Chidori anuncia o início e Asahi diz que passarão o dia juntos. Chidori se retira, deixando os 2 livres. Asahi sugere aproveitar enquanto durar e começa a tirar as vestes. Pouco depois, Asahi e Uryu saem juntos para a corrida. Ela explica que, para ela, correr é praticamente como respirar. Uryu não leva a sério, já que ela sempre foi a mais despreocupada das irmãs. Então Asahi ameaça deixá-lo para trás. Uryu responde com arrogância, dizendo que jamais seria deixado, até acabar meio morto 5 horas depois. Exausto, ele entra cheio de esperança para tomar um banho, mas encontra a porta aberta, revelando o p*** de Asahi. Ela o provoca, dizendo que prefere a sensação de ar fresco, mas Uryu a chama de maluca. Na manhã seguinte, Uryu percebe que dormiu além da conta e culpa Asahi por tê-lo exausto, mas de repente ela surge deitada na cama dele e afirma que gostaria de continuar a entrevista antes de arrastá-lo para uma sessão de corrida matinal. Ela diz que precisa comprar um novo par de tênis. Uryu acusa Asahi de apenas se aproveitar dele, mas ela rebate que precisa contar ao avô que concluíram a entrevista. Logo depois, Uryu nota que o depósito foi atingido pelo mesmo tornado que passou pelo quarto de Yae. Mas Asahi está ocupada demais, fantasiando sobre ficar trancada sozinha com um garoto. O destino resolve pregar uma peça. As portas se trancam sozinhas, sem chance de saída.
Asahi comenta que por ser uma porta antiga, ela não cederia. Uryu tenta bolar uma solução, mas percebe que Asahi começa a fraquejar. Diferente de seu jeito sedutor habitual, ele se lembra do que ela disse no banheiro e conclui que ela tem medo de ficar em espaços apertados. Asahi tenta negar, mas ao vê-la tremendo, Uryu coloca a mão em sua cabeça para acalmá-la. Então, oferece suas costas como proteção e Asahi se agarra firme nele enquanto ele tenta quebrar a janela. Mais tarde, Uryu finalmente consegue abrir um buraco grande o suficiente para escapar. Asahi nota suas mãos machucadas e se emociona com sua coragem, até se assustar ao ver a altura e hesitar. Com esforço, Uryu se arrasta para baixo e abre a porta para Asahi, que ainda tem a ousadia de provocá-lo sobre sua fobia. Ao saírem, Asahi o agradece pela ajuda, mas Uryu comenta que, pensando bem, às vezes ela tem um lado infantil, vermelha como um boletim cheio de notas ruins. Asahi nega. De repente, Yae e Yuna aparecem correndo para perguntar onde ela esteve durante toda a manhã. Asahi provoca dizendo que teve uma noite inesquecível com Uryu, despertando a inveja de Yuna. No dia seguinte, Uryu se prepara para encarar Yuna, mas ao vê-la no modo esposa perfeita, suspeita que o mundo esteja acabando. Eles passeiam juntos, e Yuna age de forma incomumente doce e carinhosa. Uryu se pergunta quem é essa versão dela até notar que ela acena para um gato. Mais tarde ele pergunta o motivo de seu comportamento estranho, mas Yuna o empurra e tenta se aproximar, até que Uryu a afasta, insistindo que não queria criar bebês dependentes. Ela volta ao seu jeito mandão e explica que só fazia isso pelo bem do santuário. Logo depois, sai para colher flores, deixando as outras meninas desconfortáveis com a cena. Mais tarde, Uryu questiona as meninas por que Yuna faz tanto se no fundo parece odiá-lo. É quando revelam que ela só tenta protegê-las do destino cruel de se casarem com a cara nada atraente dele. Segundo elas, Yuna sempre foi assim. Então Uryu pergunta o que Yuna realmente gosta. No dia seguinte, leva a garota para se trocar e sugere continuar a entrevista em um café de gatos. Embora Yuna tente negar, não consegue evitar fazer sons fofos para os felinos. Subitamente, ela sugere ir embora, mas Uryu lembra que acabaram de chegar. Ela diz que não pode se dar ao luxo de ser preguiçosa. Uryu comenta com Yuna que as meninas estão preocupadas, achando que ela tem se esforçado demais com os deveres do santuário, mas Yuna insiste que essa é sua responsabilidade. Uryu entende o que ela sente, porém lembra que suas irmãs também precisam dela, e que até o descanso deve fazer parte da missão. Ele então sugere deixar os estudos de lado e brincar com os gatos pelo resto do dia. Yuna acaba se animando e começa a se divertir com seu bichano. No dia seguinte, Uryu aguarda sua última entrevista com Yae, mas como ela demora, ele sobe para ver o que está acontecendo. Por acidente entra no quarto enquanto ela se troca e sai com o nariz sangrando. Quando pergunta o motivo da demora, ela responde que já vai sair. Uma semana passa e Uryu retorna pronto para continuar, mas descobre que ela já partiu. Ao perguntar às outras, ninguém sabe para onde ela foi. Quando Yuna começa a entrar em pânico, Uryu tenta descobrir o paradeiro dela. Mais tarde ele encontra Yae desenhando no santuário Inari e pergunta o que ela está fazendo. Quando Yae questiona como ele a achou, Uryu responde que o desenho assustador da raposa foi uma boa pista. Ele insiste em saber por que ela desistiu da entrevista e Yae pergunta se ele realmente sente algo por ela. Quando ele pede para parar, ela diz que é segredo e garante que logo ele descobrirá. Yae propõe fazer a entrevista ali mesmo no santuário, e os dois passam um tempo tirando fotos e agindo como turistas. Quando terminam, Yae entrega a ele um amuleto para afastar o azar como pedido de desculpas. Enquanto se afastam, Uryu se pergunta se há mais nela do que parece, até que Yae, do nada, questiona com quem ele pretende se casar. Ela cita as qualidades de Yuna e Asahi, mas diz que tem algo muito mais macio e flexível a oferecer. Uryu fica confuso e tropeça na escada, caindo para trás. Sua vida passa diante dos olhos, junto com lembranças que ele não reconhece, sugerindo que se casará com as 3 irmãs. Então ele desperta e percebe que era apenas um sonho. Depois, Uryu vai ao quarto de Yae para entender o que realmente aconteceu após a entrevista, mas a garota não colabora. Yuna aparece para provocá-lo por incomodar Yae e o manda buscar alguns bolos de chá para um visitante importante. Enquanto está na loja, Uryu ouve senhoras comentando sobre o próximo festival de Magami, mas que não visitam o santuário há muito tempo. Ao voltar, ele encontra o tal convidado, que sugere colocar o templo à venda. Chidori o apresenta como Moemon, um homem de cabelo branco e patrono do santuário. Moemon explica que, como o templo não atrai mais fiéis, ele deixará de financiar, mas permitirá que fiquem com a casa.
Quando a mãe delas era viva, reunia 1000 pessoas no festival, mas desde sua morte não conseguem nem 30%. Subitamente, o rosto do homem se contorce num sorriso cruel, enquanto ele zomba da mãe das garotas por ter trabalhado até morrer. Yuna quase explode de raiva, mas suas irmãs a contêm. Uriel interrompe o velho e propõe um acordo: atrair 5.000 visitantes ao festival em troca de manter o templo. Moemon ri, dizendo que é um sonho infantil, mas Asahi defende que não são mais crianças. Yae, educadamente, pede mais tempo e todos prometem tentar. Moemon aceita, porém sem investir nenhum centavo, e acrescenta que se falharem, perderão também a casa. Uriel fica chocado ao ver que as garotas aceitam o desafio com o apoio de Chidori. Antes de ir, Moemon mostra sua grave conjuntivite e os alerta para não se arrependerem. Depois, Yuna repreende Uriel por provocar o irmão mais novo do diabo. Em seguida, o grupo tenta bolar um plano, mas logo percebem que Uriel desapareceu. Elas o encontram analisando os registros dos festivais anteriores e concordam em confiar nele. No dia seguinte, Uriel parece exausto, com olheiras de zumbi, enquanto informa sobre a queda no número de barracas. As garotas explicam que desde a morte da mãe ficaram afastadas e Itidori estava ocupada cuidando delas. Mesmo assim, garantem que agora são maduras o suficiente para cuidar do festival. Uriel sugere usar as redes sociais para chamar a atenção, e Yuna garante que são boas nisso. O primeiro cartaz ficou horrível, então Uriel propõe usá-las como a principal campanha. Sahi tira sarro dele por achar que elas são fofas, mas Uriel admite sem vergonha. Yuna se recusa a fazer algo tão chamativo quanto Mamiko, então a Sahi se oferece dizendo ser a mais fofa. Infelizmente, isso só rendeu um único gostei, provavelmente vindo do fantasma da mãe. Como não deu certo, tentaram uma foto forçada de Yuna, mas só 2 pessoas curtiram. Nesse instante, Yuna surge e a chama de inútil como sacerdotisa por desonrar Deus. Sari rebate na hora e afirma que Yuna é a verdadeira fracassada por achar que Deus era a única coisa que realmente importava. Enquanto as duas trocam farpas, e aparece e avisa para elas se comportarem, antes que acabassem irritando-a. Porém, durante o jantar, nenhuma das garotas troca uma única palavra, o que deixa Uri bastante incomodado. Mais tarde, Yuri encontra Yuna treinando poses para selfies e pergunta se ela já tinha feito as pazes com Sari. Então ele mostra o quanto Sari vinha se esforçando e questiona se Yuna ainda a considerava uma fracassada. Tocada por isso, Yuna envia uma selfie para Sari pedindo conselhos. Enquanto a Sari responde toda empolgada, Yuna a abraça por trás e pede desculpas por agir como uma tsundere. Assim as duas finalmente se reconciliam. Logo depois, Yi entra para participar do momento fofo. Enquanto todas se divertiam, Ryu tira uma foto que acaba viralizando. Depois disso, continuaram produzindo conteúdo para o TikTok do santuário, alcançando o mesmo sucesso. Por conta disso, Ryu sugeriu avançar para a segunda fase, que seria criar itens limitados para venda, e ficou responsável por desenhar os amuletos. Porém, 2 dias depois, Ru quase enlouqueceu cobrando os designs dela. A cabeça oca passou o tempo inteiro procrastinando, mas garantiu que entregaria tudo na manhã seguinte. Mais tarde, Uri percebeu que estavam em apuros, já que tudo o que saía da boca de Ai era mentira. Ao checar o quarto dela, viu que já tinha sumido. Enquanto isso, Yaira estava à beira do rio assistindo a um K-drama sobre peixes koi. Ao ver os peixes apaixonados, finalmente encontrou inspiração para seu próprio desenho. Na manhã seguinte, Uri mostrou às garotas alguns talismãs de substituição, mas elas disseram para ele focar nos estudos de medicina a qualquer custo. Nesse momento, Yaira entrou com um novo design que todos amaram e explicou que o talismã do amor era para atrair jovens desesperadamente solteiros. Uri o repreende A por ser indulgente com o ritmo dela e promete ficar de olho da próxima vez. Mas as garotas o chamam de estranho por vigiar uma mulher mais velha. Mesmo assim, Hehe se sente grata por ele ir tão longe por ela. Agora, com o sucesso nas redes sociais e os novos modelos de talismãs, as garotas ficam empolgadas para o festival. Porém, Ryu avisa que ainda havia mais uma coisa importante a fazer. Em seguida, todos seguem para o distrito comercial da cidade, e as meninas tentam esconder o nervosismo. Logo encontram os donos das barracas de antes, e Ryu pede ajuda para tornar o festival um sucesso. Após explicar os problemas financeiros do santuário, Ru e as garotas pedem apoio. Para surpresa deles, os comerciantes ficam mais do que felizes em colaborar. As meninas achavam que estavam incomodando, mas os donos explicaram que já discutiam o festival de qualquer forma.
Eles admitem que desde a morte do antigo proprietário evitavam o local, mas nunca imaginaram que o santuário estivesse em dificuldades. Suas famílias haviam sido ajudadas pelos Amagon por gerações, então ficaram contentes em retribuir protegendo o lugar. E as garotas agradecem emocionadas. Logo depois, os donos sugerem uma reunião estratégica imediata. Mais tarde, observando Ori conversar com os comerciantes, as garotas se lembram da mãe. Elas admitem que aprenderam muito graças a Uriel e acreditam que agora conseguem fazer o festival dar certo. O grande dia chega, então Uri e as meninas se preparam para receber os visitantes e salvar o santuário. No entanto, após horas se passarem e surgirem mais arbustos rolantes do que pessoas, percebem que algo estava errado. Nesse momento, Sari corre com um celular e mostra uma conta falsa anunciando que o festival havia sido cancelado. Ri sugere avisar sobre as notícias falsas, mas o perfil delas já tinha sido bloqueado, pois pareciam imposturas. Ao mesmo tempo, o Voldemort japonês comemora o sucesso de seu plano para dar uma lição nas garotas. De volta ao santuário, Uriel e Assar amaldiçoam Moemon por ter feito isso, já que ninguém mais seria cruel o bastante. Yuna lembra todo o esforço colocado no festival, agora prestes a ser destruído por um homem com olhos que pareciam lixar unhas, e ela e Sari se sentem arrasadas. Porém, Ryll garante que ainda não era o fim. Após analisar a programação, Ryll sugere focar nos eventos da tarde para chamar a atenção do público. Ele conta um plano para atrair caras suados usando tênis New Balance, e as garotas surtam dizendo que isso podia dar problema. Mesmo assim, Chidori afirma que era uma boa ideia. Os donos das barracas também se mostram prontos para ajudar. Uri pega alguns panfletos para distribuir e deixa o resto com as meninas. Enquanto observam Uri sair correndo, Sarah pergunta se Deus iria repreendê-las, mas Chidori diz que o mais importante é se divertir com Deus. Os comerciantes concordam em curtir o momento e compartilhar a tal alegria delas. Enquanto isso, Uriel tenta entregar os folhetos, mas um homem de roupão não chama muita atenção do público. Nesse instante, Mahiru aparece para ajudar e mostrar como se faz. Shirai e as crianças também surgem para dar apoio. Uri pergunta o que todos estavam fazendo ali, e Mahiru diz que ouviu que estavam em apuros e imaginou que ele tentaria resolver tudo sozinho. Eles mandam Uri relaxar e prometem ajudar. Graças a isso, conseguem distribuir os panfletos a tempo para a atração principal. Yuna e as garotas então surgem em um carro alegórico, exibindo garotas de roupão de banho como destaque final. Quando a multidão percebe o quanto as sacerdotisas do templo são encantadoras, todos decidem aparecer no festival. Moemon observa aquilo acontecer e lamenta o fato de seu plano ter fracassado. Enquanto isso, as garotas comentam o quanto Uri desrespeita os deuses, mas já que estão ali em cima, resolvem apenas aproveitar o momento. A multidão acaba sendo atraída pelas meninas, fazendo o Uriel acreditar que finalmente podem alcançar a marca de 5.000 visitantes. Porém, uma forte chuva começa e todos saem correndo para buscar abrigo. Por causa disso, o festival fica mais vazio do que a cabeça do Iar, e a transmissão no rádio informa que a tempestade provavelmente continuará por bastante tempo. Uriel fica abatido enquanto encara o contador de visitantes. Mesmo com as garotas avisando sobre o risco de pegar um resfriado, ele decide sair na chuva. Apesar de todo o azar, as meninas garantem a Uriel que Deus jamais abandonaria elas e que certamente enviaria alguma ajuda. Diante disso, elas vão até o altar de orações e imploram aos céus para salvar o festival. Uriel observa as garotas rezando sem desistir, mesmo debaixo da chuva, e então sai correndo. Ele se sente frustrado por sua impotência e se pergunta o que poderia fazer para mudar aquela situação. Nesse instante, a tempestade finalmente chega ao fim, e Will percebe algo impressionante. As garotas o alcançam apenas para confirmar se ele está bem. Então Uri aponta para uma cena digna de um conto de fadas da Disney, fazendo acreditar que aquilo realmente pode ter sido um milagre. Pouco depois, as garotas realizam uma apresentação no santuário em meio às cerejeiras floridas. A multidão acompanha enquanto elas balançam seus leques em perfeita sincronia. Uma senhora até transmite o momento ao vivo no TikTok. Depois de agitarem os guizos por mais algum tempo, a apresentação termina com uma reverência impecável. O público aplaude enquanto as pétalas continuam caindo, deixando tudo ainda mais mágico. Eri fica agradecida pelo milagre ao ver a enorme quantidade de pessoas presentes. Já Sari comenta como aquilo realmente se transformou em um verdadeiro lago de amor. Enquanto a apresentação continua, Sa diz que aquilo a faz lembrar da época em que a mãe delas ainda estava por perto. Com isso, as garotas se sentem ainda mais motivadas a se tornarem sacerdotisas melhores para o santuário. Então Yuna sugere que elas tragam ainda mais pessoas para conhecer o templo e os deuses. Graças a isso, uma multidão aparece no festival e os designs de Yi acabam virando um sucesso instantâneo. O Yu permanece na barraca trabalhando como um verdadeiro exército de um homem só.
Então Mahiru surge para ajudá-lo novamente, fazendo Ru agradecer sinceramente pelo apoio. Mahiru comenta que sempre quis vestir uma roupa de sacerdotisa de templo, mas que está ainda mais feliz por tantas pessoas terem conseguido visitar o festival. Quando ela menciona o quanto é difícil viver em um santuário, Ryu lamenta o fato de as garotas continuarem pressionando ele enquanto mal conseguem encontrar tempo para estudar. Ainda existe a questão de acabar se casando com uma delas, o que já é suficiente para deixá-lo completamente maluco, e não de um jeito agradável. Mesmo assim, Mahiru destaca o quanto ele se esforça para ajudá-las. Então Ryu responde que sempre acreditou que ninguém deveria ficar sem recompensa depois de trabalhar tão duro. Outro cliente aparece e enquanto Uri o atende, Mahiru percebe que ele está realmente se divertindo. Após o pôr do sol, o grupo percebe que ainda falta apenas uma pessoa e que restam somente 5 minutos. Infelizmente não há mais visitantes aparecendo, então Moimon surge apenas para zombar deles e dizer que o tempo acabou. Contudo, para surpresa geral, Moimon revela que eles passaram no teste e que continuará apoiando o santuário. As garotas lembram que ainda falta um visitante, mas ele responde que podem adicioná-lo à lista. Ele diz que espera que continuem trazendo ainda mais pessoas dali em diante antes de ir embora. Enquanto se afasta, Moimon se gaba dizendo que eles não voltarão a agir de forma insolente se ficarem devendo um favor para ele. De volta ao santuário, Uri fica aliviado por ter conseguido salvar o templo, enquanto Sari não consegue acreditar que realmente alcançaram 5.000 visitantes. Ela derrama lágrimas de felicidade por poderem continuar vivendo ali, fazendo Yuna abraçá-la enquanto admite que também mal consegue acreditar nisso. Eri concorda e diz que tudo aquilo só aconteceu graças a Uriel. Para demonstrar sua gratidão, ela lhe dá um beijo na bochecha, causando um verdadeiro curto-circuito no cérebro dele. Quando Uri começa a sangrar pelo nariz, Yuna percebe seus pensamentos impuros e já prepara o sal enquanto Chidori observa tudo com orgulho. No dia seguinte, Uri tenta estudar, mas acaba lembrando do beijo de Ai e bate a cabeça na mesa para expulsar seus pensamentos pecaminosos. Depois de sofrer sozinho por um tempo, Uri começa a se perguntar se ela realmente gosta dele. Nesse momento, Sari aparece e diz que ele está pensando demais nisso e que acabará se distraindo dos estudos. Uri admite que ela provavelmente tem razão, então Sari se oferece para descobrir os verdadeiros sentimentos de Yai por ele. Naquela tarde, Sari pergunta diretamente para Yai o que ela acha de Uri. Quando ela responde que ele é um cara legal, Sari imediatamente diz a Uri que isso é código feminino para dizer que ele não significa nada. O tenta aceitar sua derrota com dignidade quando Sari admite que nem elas entendem em que planeta Ia vive metade do tempo. Ela decide que a única maneira de arrancar os verdadeiros sentimentos dela seria encurralando-a, obrigando-a a correr. Eri acaba ficando para trás graças ao peso, enquanto Ryu começa a se perguntar se aquilo realmente pode ser chamado de armadilha. Quando Ui finalmente fica exausta, Sara pergunta novamente o que ela acha de Uriel. Porém ela responde que só consegue pensar em voltar para casa e tomar um banho quente. Quando retornam para casa, Sari e Ai relaxam juntas. Ai pergunta por que Sari a chamou para correr, deixando a garota envergonhada ao perguntar por que ela beijou Uriel. Ela explica que, embora Ru seja bonito, se fechar os dois olhos ele continua sendo apenas um estranho que foi forçado a se casar com uma delas. Sari pergunta se ela realmente começou a gostar dele, mas Yai responde brincando que não vai contar, deixando Sara completamente chocada. Mais tarde, ela relata seu fracasso para Uriel, que comenta que provavelmente foi uma ideia idiota envolver alguém mais nova nisso tudo. Sari fica irritada com a resposta. Então, quando Ryu tenta dar um tapinha em sua cabeça como agradecimento, ela bloqueia o gesto e diz que não gosta de ser tratada como criança. Uriel pede desculpas e comenta que ela o lembrou das crianças do orfanato. Então Sara decide mostrar para ele que não é tão inocente assim. Ela sobe em cima dele e dá uma leve mordida em sua orelha. Quando ele pergunta o motivo, ela apenas responde que não vai contar e sai correndo do quarto, deixando Uri praticamente com um tumor cerebral em desenvolvimento. No dia seguinte, Uri luta até para escovar os dentes por causa dos pensamentos pervertidos envolvendo as irmãs. Ele reza para que Yuna pelo menos seja mais sensata, mas acaba trombando com ela agindo de maneira estranha. Yuna insiste que não está escondendo nada, quando Yi aparece perguntando o que aconteceu. Uriel comenta que Yuna claramente está escondendo alguma coisa, então Sara aconselha a garota a simplesmente conversar com Uri sobre isso, mas Yuna responde que ele pode acabar espalhando a informação. Mais tarde naquela noite, Uri finalmente consegue terminar sua sessão de estudo sem nenhum problema. Porém, ele começa a estranhar o silêncio das garotas e chega até a se perguntar se elas foram abduzidas por alienígenas. Curioso, ele decide investigar e acaba encontrando Sari agachada do lado de fora do quarto de Yuna. Ela faz sinal para ele ficar em silêncio e diz que ele está prestes a ver algo interessante. Os dois então observam Yuna trabalhando arduamente em um talismã artesanal.
Sara explica que o aniversário dela será no dia seguinte. Com isso, Uri rapidamente entende que as garotas estavam escondendo os presentes que estavam preparando para ela. Mais cedo, Sari já havia comentado que Yuna era péssima em guardar segredos. Depois disso, os dois vão até o quarto de Yae e a encontram costurando vários bichinhos de pelúcia, que pareciam mais brinquedos amaldiçoados esperando por um demônio para possuí-los. Quando chega a meia-noite, Yi comenta com Yuna que o presente dela ficou muito fofo, mas que Sari provavelmente iria gostar ainda mais do dela. Porém, Yuna rebate imediatamente e insiste que o presente dela é muito melhor. As garotas começam a discutir enquanto Uri acompanha tudo escondido. Ele pergunta para Sar se ela realmente se importa com os presentes, mas ela apenas sorri em silêncio. De repente, Yae e Yuna tropeçam e acabam destruindo os dois presentes ao mesmo tempo. Uri imediatamente se prepara para entrar no quarto e repreendê-las, mas Sara o impede e pede que ele continue assistindo. Sari então pergunta às meninas o que exatamente elas estão fazendo. As duas imediatamente desejam feliz aniversário para ela e pedem desculpas por terem destruído os presentes, admitindo que são desastradas demais. Mesmo assim, Sari diz que aprecia o fato de Yuna ter se esforçado tanto para fazer uma única coisa perfeita, enquanto Yae preparou várias coisas diferentes para ela. Então ela declara que ama as duas e agradece sinceramente pelos presentes. Logo depois, as três compartilham um abraço cheio de carinho. Quando Uri se aproxima, Sari comenta que a única coisa realmente importante é todo o esforço que elas fizeram por ela. Em seguida, pergunta o que Uri tem a dizer.